Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal O Reino em 360 Graus. Se você está aqui pela primeira vez, sinta-se à vontade em consumir o nosso material daqui para frente como um material que já está aí no nosso repertório. E você que já nos acompanha, que já consome os nossos conteúdos, eu quero te pedir muito obrigado pelo apoio. Sendo assim, ajude-nos a levar essa mensagem para o mais longe possível. E eu estou muito feliz porque eu quero dar uma notícia para vocês. A partir de agora, nós estamos trazendo uma nova dinâmica para o nosso canal. Além das entrevistas que já foram feitas, continuarão sendo feitas, nós traremos também uma nova roupagem para o canal, que seriam as temáticas. Eu estou convidando as pessoas que já participaram aqui do canal para voltarem e trazer um tema livre do gosto e da escolha dele. Porém, fazendo um link com a visão do nosso canal, que é o posicionamento da igreja para os últimos dias. Sendo assim, nas temáticas, a visão do canal continua como foi nas entrevistas. Nós não estamos aqui para medir quem é melhor, quem é pior, quem sabe mais, quem sabe menos. Sendo assim, evitamos de colocar um julgamento aqui. As pessoas vão estar livres para falar. Então, caso você não concorde com o que a pessoa falou, não tem necessidade de ir lá nos comentários e deixar discussões desnecessárias. E sim, venha aqui e compartilhe conosco aquilo que você entende sobre aquele assunto. Então, recado dado, e agora eu quero deixar uma breve reflexão para que você assista antes do vídeo. E que Deus abençoe você ricamente com o conteúdo deste canal. Estou hoje aqui novamente com Júlio César. Eu chamo de Julinho, tá? Então, se eu falar Julinho aí, vai dar na mesma. Seguinte, o Júlio está voltando aqui no canal, ele já passou por uma entrevista, tá? Então, eu vou deixar um card aqui em cima, tá? Se você quiser saber mais, a bio desse menino, saber quem ele é, qual que é as intenções dele, ó, o cardzinho está em cima, clica aí, você vai ser direcionado lá para a entrevista dele. Beleza? Eu convidei... Assiste, cara, assiste. Assiste. Eu convidei ele, ele aceitou o desafio e eu estou muito feliz porque o canal está desenvolvendo aí novas roupagens, né, novos formatos, e a galera que veio gostou e está participando novamente. Então, Júlio, muito obrigado por ter participado, meu querido, e retornado, né? Eu que agradeço, Fabrício. Eu que agradeço. Eu acho que, inclusive, sem querer cometer spoiler, tem tudo a ver com o tema que a gente vai estar trocando uma ideia agora. Tá, mas qual que vai ser o tema que a gente vai trocar uma ideia agora? Ah, legal. Ó, nós vamos estar falando sobre restauração dos montes. É um tema bastante polêmico. Não digo que é polêmico, porque com o passar do tempo a gente vai entender aonde eu gostaria de chegar, aonde todos nós gostaríamos de chegar, e se você que está assistindo essa entrevista, ouvindo, você vai entender que você atua em alguns montes. O sonho de Deus é restaurar a humanidade.
A obra de Cristo é exatamente isso, reconciliação. Então, fique com o coração aberto e vamos mergulhar juntos. E lembrando, você que está ouvindo ou está assistindo, o Júlio não voltou aqui para ser julgado se aquilo que ele trouxe de temática é certo, é errado, você concorda, discorda, é heresia, não é. Eu trouxe ele aqui para ele ter liberdade para falar sobre um assunto que queima no coração dele e ele quer compartilhar. Tá? Se eu não concordar, não vou desligar o vídeo vai subir para o YouTube do mesmo jeito. Por quê? A nossa intenção é essa, saber o que cada um pensa a respeito daqueles assuntos específicos que a gente fez lá nas perguntas e o que queima no coração de cada pessoa também. Porém, falei para o Júlio, o que você trouxer, eu preciso fazer um link com a visão do canal, que é o posicionamento da igreja para esses últimos dias. Ah, não concordo com o que o Júlio falou. Então vem aqui e dê a sua opinião, por favor. Eu tô precisando de pessoas para colocar na minha agenda. Então, chame-nos no direct ali. Fabrício, eu quero participar também. Bora lá. Ah, não quero responder a pergunta, quero participar só da temática. Sem problema também, tá? Então, a partir de agora, Júlio, eu vou deixar a bola com você. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou cortar você, vou perguntar. Porque, por exemplo, talvez para mim fique claro. Mas, sabendo que para a pessoa que está ouvindo talvez não fique claro, eu vou me intrometer. Tá? Ontem mesmo teve um rapaz que fez uma gravação e ele falou um negócio lá invertido. Eu falei, não, amigão, tá invertido o esquema aí, fala de jeito. Nervosismo. É isso aí mesmo. Então, meu querido, hoje você não vai ser o entrevistado, você vai ser o preletor da noite. Então, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Você tá com a oportunidade, irmão. Os heróis da madrugada. Lembra dos lanchinhos da madrugada na bleia? É, delícia! Ia na vigília do lanche, ô cambada de terra seca. Que tempo bom, né? Bom, muito legal. Quero deixar já de antemão aqui, dizer que isso não é um monólogo, é um diálogo. É uma pena que, de repente, se tivesse um terceiro que queira dar sua opinião, infelizmente não dá no momento, mas talvez um dia haverá um debate, né? Olha que legal. Mas, ó, eu já me surgiu aqui, viu? Da gente poder fazer colocar pelo menos 4 pessoas aqui, tentar fazer um debate. Vai ser legal, vai ser legal. Deus muito, eu gosto. Isso eu gosto muito, muito. Eu acho muito produtivo. Eu, no bom sentido da palavra, eu adoro o contraditório. Por muitos anos eu vivi dentro de uma bolha. E contraditório, você falar que adora o contraditório, adorar somente a Deus, ou gente, sem vergonha. Exato. É uma pessoa que pensa diferente da gente, né? Então, por muito tempo, como eu estava falando, eu vivi dentro de uma bolha. Pensa igual, age igual, tem a mesma visão. É legal, é muito bom e é fácil. Mas viver num lugar onde pessoas pensam diferente e pessoas que tenham personalidades fortes e opiniões fortes é muito bom. Eu aprendi isso e é muito legal mesmo. E já me convido para esse debate. Se for debate para crescimento e não para embate, Deus vai trazer as pessoas certas. A gente vai fazer. Não. Trocar ideias é muito importante no tempo de hoje, de tanta desinformação, tanta fake news, sofismas, né? A gente precisa ter um debate amplo e de uma maneira holística falando, em todos os aspectos. Então, vamos lá. Eu gostaria de trocar uma ideia com vocês hoje sobre restauração dos montes. É um tema bem legal. E qual que é esse monte? Os montes da sociedade. Antes de eu falar sobre quais são os montes da sociedade, eu gostaria de estar compartilhando com vocês como surgiu essa ideia, como que foi elaborado os montes, quem pensou. Foi em meados dos anos 70, 80, não vou me lembrar bem agora, mas foi... Eu vou fazer uma sinopse bem rápida. O líder da Jocum, fundador da Jocum, ele teve uma visão e o outro camarada dele teve uma outra visão lá nos Estados Unidos, e Deus falou, vai lá e fala para ele, e o outro falou, vai lá e fala a mesma coisa, eles marcaram uma reunião, e nessa reunião foi o seguinte, ó, eles falando, né, Deus me deu uma visão que nós precisamos atuar em algumas áreas das sociedades. E essas áreas da sociedade,
o rapaz falou, nossa, Deus falou a mesma coisa que eu tinha que compartilhar com você. Então eles sentaram, fizeram essa reunião e, uau, show de bola. Eles elaboraram algumas áreas da sociedade que precisavam de restauração. Eu acredito muito na reconciliação, no projeto de Deus na cruz. Então, desde já, eu gostaria de falar que o que eu vou estar falando pode afetar um pouco a sua perspectiva do fim. Nós sabemos que, escatologicamente, a mais famosa linha escatológica que temos no Brasil é que o fim vem, vai ser pior a cada dia, uau! Então, o que eu estiver falando pode afetar a sua perspectiva do fim, acerca do fim, mas eu vou tentar ser bem claro. E, Fabricinho, seja aí o nosso mediador aí e vai me pausando a hora que você quiser. Então, vamos lá. Mediante isso que eu falei, eles pincelaram algumas áreas da sociedade que necessitam de restauração. Mas vamos lá, vou dar uma breve introdução para vocês. Eu sou crente há 21 anos, eu me converti bem novinho. Então, eu vivi ao longo desses anos com uma narrativa que a pior tragédia para uma igreja, para uma comunidade, era quando um cristão se desviava. Essa era a nossa pior tragédia, isso não poderia acontecer nunca. E aí a gente rotulava uma pessoa de desviado, e aí isso gerava mágoas e revolta. Por muito tempo, terra seca. Por muito tempo, isso foi a nossa narrativa, e talvez, eu acredito muito, que esse não era o foco e o principal objetivo de Satanás. Nós somos portadores de uma verdade tão poderosa que liberta. Eu acredito que a pior artimanha de Satanás e o projeto dele não é simplesmente fazer um crente desviar, é fazer o cristão, a igreja, que é portador dessa palavra tão poderosa, ficar preso dentro das suas quatro paredes. Olha só que interessante. Não quero entrar no mérito ou demérito, falar se é certo ou errado, mas ao longo da nossa caminhada sempre foi isso. Tinha eventos no Brasil, a igreja se retirava. Eventos no Brasil, a gente nunca ia de encontro. Quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão, a visão que vem na minha mente é uma porta e não prevalece, a gente vai com autoridade, chuta a porta e invade. Essa é a visão. Mas a gente sempre teve uma visão de se retirar. Por exemplo, retiros de carnavais, retiros de casais, enfim. Não estou querendo dizer aqui que é errado, ok? Mas a gente sempre teve essa visão de viver no nosso mundo, sendo que existe uma sociedade para ser restaurada. Então, eu gostaria de estar abordando algumas áreas, algumas maneiras e algumas estratégias da gente invadir a sociedade no bom sentido da palavra. Eu gostaria de deixar bem claro também que isso não é uma nova teologia. Existe algumas pessoas que falam sobre a teologia do domínio. Eu não acredito nisso. Não acredito. Talvez um dia a gente possa conversar com alguém que tenha profundidade nesse estudo sobre o domínio ou dominionismo, mas eu quero deixar aqui, eu tenho personalidade, não é isso que eu acredito, não é esse o plano, o projeto de Deus. Se Deus quisesse simplesmente ter o domínio, ele ia tirar, a gente pode até entrar em umas linhas teológicas aqui, que é polêmica, mas ele poderia, de repente, falar, não vou dar livre-arbítrio para você, eu domino tudo e ponto final. Então, eu acredito que não é esse o objetivo de Deus. Você entendeu, né? Aí, já começa, ó. Não tenho livre-arbítrio. Eu acredito que aqueles crentes, eu abri mão até do meu livre-arbítrio. Nós somos prisioneiros, mas enfim, falando de uma linguagem mais simples, simploriamente falando, eu acredito que Deus não nos criou para que ele dominasse a ponto de ser, não na perspectiva da suprema regência de Deus, naquela questão de nós nos achegarmos a Deus. Se bem que até a vontade de adorar vem dele, olha que paradoxo. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer para você, Fabrício, para você que está aí ouvindo e assistindo, é o seguinte, que o objetivo, aquilo que eu creio, não é o domínio, é exercer influência na sociedade. Jesus, por onde ele passava, ele influenciava.
Eu acho a pessoa de Jesus incrível. Você também acha que a pessoa de Jesus é incrível. Você parou para perceber que Jesus, ele nunca impôs nada? Embora... Vai ter um povo que acha que Jesus é um cara legal. É muito raso, né? Muito raso. Tão Muito legal que raso. crucificaram ele, né, Júlio? Tão legal que ele É. é. Quando a gente fala da pessoa de Cristo Jesus, a gente tem que ter muita sensibilidade, tem que ter muita espiritualidade, humanidade, a gente tem que estar respaldado na palavra para a gente falar da pessoa de Jesus. Mas, de acordo com aquilo que eu creio, com a vivência, Jesus, ele influenciou muito. Ele, ao mesmo tempo que ele colocava os seus mandamentos, que aquilo, as palavras de Jesus, os ensinamentos eram ordenanças, mandamentos, mas isso era como se fosse uma corda de amor. Então, é diferente de simplesmente como um autocrata. Prestem atenção, Jesus nunca usou a sua autoridade como autoritarismo, tá? Então, eu não acredito nisso. Jesus não era um autocrata. Quando ele fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me, ele está dizendo, gente, você quer me seguir? Não me deixa morrer sozinho, morra comigo. É exatamente isso, é um convite. É um convite, né? E graças a Deus, por sua graça, nós estamos aí, né, Fabrício? Quantos anos você está nessa caminhada, Fabricinho? 26. 26 anos, cara. O tempo que a Aprendi gente nada viveu... até agora. Eu também, Jesus, preciso cada dia morrer. Mas, ó, hoje a gente vive, assim, entre aspas, nem tanto hoje, mas a gente já viveu aquele modelo cristão moda. No nosso tempo de adolescente não era. Nós éramos chacota, nós éramos tirado mesmo. Então, ser cristão adolescente na nossa época... Mas mesmo assim, a gente ia para as vigílias de terno, com a pastinha do lado, né? Lembra a pastinha? Andava com a Bíblia no braço. Não, dentro da pastinha, né? Era a pastinha, a Bíblia, o caderninho, as canetas. Chegava todo executivo na igreja. Tempo bom, né? Eu sou muito grato, Fabrício, por ter gastado minha adolescência na presença do Senhor. Bom, então vamos lá. Então, mediante a isso, nós pensávamos que a tragédia era essa, o desviado. Não. Eu acredito que a maior... Repito, acredito que a maior tragédia é deixar-nos enclausurados no nosso mundinho. Nós temos muito mais áreas para influenciar. Então, nós precisamos ter uma espiritualidade ativa. Nós temos essa autonomia. E eu vivi por 12 anos no campo missionário, de maneira integral. E era tão bom, estava todo dia unânimes, uau, a galera indo para as igrejas. Mas quando o período integral cessou, eu fui para uma faculdade, eu fui para uma empresa, exercer o ministério, Fabrício, aí que eu percebi que é difícil. É difícil porque você... Sabe aquela palavra de Paulo? Fiz-me de grego para o grego. Então, a gente, às vezes, usa algumas estratégias para levar o amor de Cristo, sem ser aquele crente chato, a gente quer abrir portas, quando a gente menos percebe, a gente está sendo influenciado. Então, nesse lugar, nesse campo, nós podemos exercer influências. Então, eu quero destacar aqui 7 áreas que nós podemos exercer influências. Vamos lá, tem uma colinha aqui, tá? Na economia, eu vou estar dando uma pincelada sobre cada um desses tópicos. Economia, na educação, no governo, artes e entretenimento, na família, na religião e nas mídias sociais. Inclusive, isso que nós estamos fazendo agora, quando eu falei do spoiler, era isso, tinha tudo a ver. Nós podemos, sim, exercer influências nessas áreas. Por exemplo, na economia, eu acredito que não é a vontade de Deus ter um país subdesenvolvido, um país de extrema pobreza. Por quê? Porque se houver escassez, até aquele salmo famoso, né? Jesus, não me dá muito, o salmista falou, Deus, não me dá muito para que eu não venha me esquecer, não me dá pouco que eu não venha tentar a roubar e tal. Pode falar, assim. Um provérbio, tá? Isso, provérbios, é verdade. Palavras então, assim, do rei Agur, toma.
Exato. Então, é propósito de Deus que nós tenhamos uma economia saudável. É a vontade de Deus. Você quer ver um exemplo? O povo de Israel, eles estavam vivendo uma escassez terrível, misérias. Eles eram escravos. Quem que Deus levantou? Moisés. Então, para libertar o povo de Israel. Mas antes disso, já tinha levantado José ainda para cuidar desse povo. Lá, lá no Egito, lá, quando ele vai para o Egito, é vendido pelos irmãos, ele se torna governador, lembra? Das Sim, sete, sim, sim. 7 anos de riqueza e 7 anos de pobreza ali, de fartura e fome, que ele junta todo ali o alimento e depois ele consegue alimentar o povo e consegue resgatar até a família dele. Lembra dessa Sim. passagem? Não lembro. Eu só não entendi muito a cronologia do tempo. Antes de Moisés. Antes de Moisés, está falando de José do Egito. José do Egito, que também cuidou da economia ali, cuidou do sustento daquela nação. Sim, sim. Então, exato. Tá vendo como que não é propósito de Deus a miséria, a escassez? Então, uma economia saudável é o objetivo de Deus. Então, na economia, nós temos um campo vasto para nós exercermos influência. Por exemplo, Fabrício, um economista cristão, ele vai ensinar princípios e valores cristãos. Oferta, dízimo, semeadura, mas ele não vai ensinar só isso. Ele vai ensinar investimento, economia, tudo que nós nunca aprendemos no sentido da educação. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o chefe de família, a mulher de família, saiba usar o seu dinheiro para o tempo bom, para o tempo mau. E se tiver que criar algum projeto, alguma coisa, não vai pensar no benefício próprio no sentido assim, 5% de juros aqui já paga as contas. Ah, mas vamos colocar 15, que assim a gente embolsa 10, né? Essa é a influência que precisa existir, né? Porque também... Exatamente. Então, juro abusivo, eu acho muito legal e muito válido. E nós, como cristãos, nós temos que exercer influência nessa área. Fabrício, todo mundo fala isso. Inclusive, eu estava falando com o supervisor hoje, onde eu trabalho. Nós temos um Deus, entramos nesse tema, dono do ouro e da prata. Legal, nós temos mesmo, mas esse próprio Deus, ele nos dá, e se não temos, ele fala, pede-me sabedoria para usarmos bem nossos recursos, né? É mordomo, né? Exatamente, sermos mordomos. Então, se houver pessoas com esse tipo de... Você percebe, não digo assim um chamado específico para atuar, não é só isso que eu estou falando, que a gente pode estar gerando aqui, vamos criar um Ministério de Economia, não é esse o objetivo. Mas se você tem essa veia, se você sente isso, você que está ouvindo e assistindo, gosta de economia, se você sabia que se você chegar para um amigo seu e instruí-lo, de repente, faz uma planilhazinha simples, ensina o seu amigo, cara, você vai estar sendo usado por Deus. 100%, 10% você faz isso, 30% você investe, você faz isso. Mas um economista, cara, eu acredito que ele pode estar dentro de uma vocação de governo dado por Deus. E quando a gente fala governo, a gente já pensa em política, não é isso. A política envolve vários tipos de governança. Uma empresa, uma multinacional, ela tem o seu, como que fala lá, o seu grupo de governança, né? A sua equipe de governança. Então, uma pessoa, que nem você falou, não é um chamado específico. Porém, Deus tem esse tipo de vocação dentro do reino, que é a vocação de governança. E a pessoa, como economista, ela está trabalhando a governança ali, ela está ensinando como dominar aquele assunto ali. Né? Então, existe essa questão aí também. Mas não adianta, né, Júlio? A pessoa não tem essa vocação, aí colocaram na cabeça dela que ela tem que ser economista porque o pai foi, e pronto, aí dá ruim, né? Às vezes a gente está falando de economista, pode soar um pouco distante da pessoa que está nos ouvindo. Não, eu falei o economista porque é um cara que atua na área. De repente você, cara, eu não quero fazer propaganda aqui, mas você vai entender o que eu quero te falar. Tem vários tutoriais de economista na internet, passos que te ensinam a
ter rentabilidade, usar bem o seu dinheiro. Cara, isso é extremamente válido. Se o povo de Deus tivesse a visão, é aquilo que você falou, Fabrício, sabe? Tempo das vacas gordas e das vacas magras. A gente vai saber andar em todos os momentos. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, ele falou, ó, tudo posso. Posso estar na escassez, posso ter tudo. Posso estar na bonança, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, se você se preparar na área econômica, você pode exercer influência. Não é somente ou economista ou estudado. Cara, se você está vendo, está assistindo, moço, você está ouvindo, assistindo e gosta dessa área, você sabia que você não pode reter o seu conhecimento, ainda que seja pequeno aos seus olhos? Para alguma pessoa pode ser bem valioso, e você vai estar sendo instrumento de Deus. Exercer influência. Essa é uma área que nós podemos exercer influência. Outro monte, digamos assim, né, que podemos exercer influência. Eu repito, eu vou falar sempre isso, tá? Não é dominar, comandar, tem que ser do meu jeito. Não, é influência, é ser diferente. Vou abrir um parênteses bem rapidinho. Eu era um menino doido, estava na 8ª série, perdido. Eu mais faltava do que ia na escola, era um marrento, birrento, rebelde, drogado, um louco, e de repente eu tinha mais falta, quase repetia por falta, né? O método Paulo Freire não permite a gente repetir. Empurra, né? Passei com 100 em tudo. Mas no outro ano, em abril, 11 de abril de 1999, Jesus me conquistou. E aí, um irmãozinho, CH, falou assim, ó, não pode mais colar, não pode mais faltar, não pode mais matar. Um adolescente ouvindo isso, falei, Jesus, eu vou ter que voltar para a 5ª série e estudar tudo de novo. Mas eu falei, Deus, me ajude a retomar o tempo perdido. E fui orando. O que acontece? Eu parei de faltar, parei de colar, parei de fazer um monte de coisa errada, assim, coisa de adolescente. A professora me chamou para conversar e falou, você está com algum problema? Eu falei, não, tá com problema em casa, né? Ela chamou assistente social também. Eu falei, não estou com problema em casa, mas estou percebendo que você está vindo muito para a escola. Apanhando em casa? Tá apanhando em casa, tá fugindo para a escola? Não tem merenda na sua casa? Você está vindo para a escola? Não, ela é sério, não tô brincando. Ela me questionou porque eu não estava faltando e tal. Um jovem rebelde, estava todo se alinhando. Ela pensou que meu pai estava me coagindo aí para a escola, me batendo, me agredindo. Sei lá, um jovem da periferia. Aí eu falei, não, por quê? Ela explicou, você está indo bem, você está se esforçando, o que está acontecendo? Aí eu falei, sabe o que aconteceu, professora? Eu tive um encontro com o Cristo. Ela não entendeu muito. E eu também não sabia muito explicar. Novo convertido. Falei, eu tive um encontro com o Cristo. Minha vida mudou completamente. Então eu vou procurar ser um rapaz sério. Não sério no sentido da zoeira. Vou tentar trilhar no caminho do bem, caminho da luz, de Jesus e tal. Ela ficou assim, ó, impactada, porque as pessoas olhavam para mim e não viam perspectiva. Eu mesmo não tinha uma perspectiva de um futuro. Mas Jesus entrou e mudou minha história. Então, é isso. Fecha parênteses, aspas. Influência é isso. Se possível, use palavras. Não estou querendo glória, Deus sabe disso. Um outro monte que tem a ver com o que eu estava falando desse breve testemunho é a educação. A educação hoje no Brasil, se a gente for olhar no ranking do PISA, existe um ranking mundial. O Brasil está amargando há anos. Último lugar. Penúltimo, sempre fomos penúltimo. Há 3 anos atrás a gente caiu. Um tempo atrás a gente caiu. Então, assim, enfim, não estou atualizado hoje, mas nós amargamos as últimas colocações. E, Fabrício, vamos ser franco, o brasileiro não é burro, iletrado. O brasileiro não é ignorante. O brasileiro pode até ser, sabe? Vamos ser franco também. Um jeitinho brasileiro, né? A gente gosta de dar um jeitinho, mas isso tem tudo a ver com a educação. Infelizmente, nós fomos ensinados torto. Até as nossas canções falavam, o pau que nasce torto, nunca se direita. Então, eles nos faziam acreditar nisso. Pode falar, Fabrício. Só quero fazer um parênteses. A educação aí, o Júlio está falando sim da parte acadêmica, tá? Mas a civilização, a sociedade brasileira, ela tem se perdido na educação dentro de casa.
Não tem mais aqueles valores, não tem mais nada daquilo que o seu avô, o seu bisavô fazia passar de geração em geração, era costume da família, era valores da família. Júlio, eu andei com pessoas que eram na época, né? Que era o pessoal do roubo, era o pessoal das drogas, o pessoal da gandaia, da pornografia, tudo, cara. Andei com todo esse tipo de gente aí. Mas eu nunca fui com eles, porque eu tinha valores dentro da minha casa, cara. Sabe? Cara, Fabrício, você achou a moeda na rua, você não viu de quem que é? Beleza. Agora você acabou de ver cair da bolsa da tiazinha, essa moeda não é sua, é dela. Sabe? Valores, cara. Agora, hoje não. Né? O Estado fala que o filho é do Estado, mas o Estado não cuida. Aí os pais Fabrício, acreditam nisso, tem filho, não educa, porque acha que vai chegar na escola o professor que é o responsável por educar. O professor é responsável por educar de forma intelectual, mas de forma moral é dentro de casa. Mas exatamente. É exatamente isso. Você chegou no ponto, no X, no topo da pirâmide. Mas eu vou escalar um pouquinho menos para a gente chegar lá. Então, a educação, Fabrício, em termos de um modo geral, estou falando de um modo geral, vamos ter uma visão holística sobre a educação. A educação no Brasil, ela está lá embaixo, mas não quer dizer que a gente não dá bom dia, não quer dizer que não tem pessoas boas, não é isso, mas é meu ponto de vista baseado em fatos. Tem método, Fabrício. Eu acredito que isso é uma estratégia. Por quê? Vamos lá. Por que eu vou instruir o governo, tá? Por que o governo vai instruir uma pessoa para que ela tenha um nível elevado de intelectualidade, uma alta cultura, sendo que essa pessoa nós vivemos hoje uma polarização fruto de tanto que a gente sofreu lá atrás. E as pessoas veem essa polarização no campo político porque a gente está cansado de sofrer. Então, quando eu digo que tem método, parece não, é objetivo, deixar a gente com essa baixa cultura. Por quê? Porque aí que está o X da questão que você falou, Fabrício. Quando a gente destrói a moral, a gente consegue destruir a sociedade. Sim. Vamos lá, Fabrício. Eu tenho 41 anos, você tem 40 e pouquinhos. Melhor 40... que você, hein? 46 anos. Eu deixei a barba para parecer um pouco mais homem, mais sério. É difícil, Fabrício. Difícil. Mas vamos lá, Fabrício. A nossa infância. Meu pai fazia assim, ó. Vou olhar aqui na câmera. Eu já entendi. Estava passando os limites. Já era. Você entende? Então, nós tínhamos princípios. Nós tínhamos uma moral elevadíssima, Fabrício. Não quer dizer que nós não aprontamos. Mas com o passar dos anos, a estratégia é quebrar essa moral. Fabrício, quando não tem moral, a sociedade vira um caos. E quando a sociedade está um caos, é fácil para ela ser manipulada, é fácil para ela ser induzida, doutrinada. Por que eu estou falando isso, Fabrício? Não quero entrar nessa ideia política, embora é fundamental, mas eu quero dizer por quê, Fabrício? Porque o objetivo é doutrinar o povo, fazer o povo simplesmente... Sabe aquela ideia que nós falávamos, que nossos pais sempre falou para a gente, é o pão e o circo? É isso, jogar para o povo, é o carnaval, a festinha do futebol, a gente rouba aqui, mas a gente faz uma virada cultural, e o povo, cara, o povo tá cansando só disso, isso é pouco mesmo. Então, voltando para o tema aqui, aliás, nós nem saímos do tema, voltamos aqui para uma ideia onde eu quero chegar ao seguinte, ó, podemos exercer, Fabrício, influência na educação, sim. A gente pode anunciar as boas novas, que é o modelo judaico-cristão, que tem um vínculo forte com moral, com educação. Eu virei um cara educado depois que eu tive a vida transformada por Cristo. Deus fez isso comigo. Por isso, Fabrício, que para um domínio total de uma agenda satânica, a última barreira é o modelo judaico-cristão. Sou eu, é você. Somos nós, o cristão. Então, por isso que eles estão destruindo aos poucos aquela figura do cristão.
há um tempo atrás falava pastor, nossa, que honra, que orgulho. Hoje fala pastor, não generalizando, mas fala, pastor, talvez não tem crédito, é picareta, ladrão. Então, tem método. Eu não acredito que a maioria dos pastores são ladrões. Não acredito. Eu acredito que a maioria é crente, é santo, é homem de Deus. Só que meia dúzia de gato pingado que pode contaminar o resto e quando você dá uma brecha, escandaliza muito mais do que, enfim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós temos a obrigação, Fabrício, não só o educador, não só o pedagogo, você falou tudo, Fabrício, sabe aquela questão moral? Nós podemos influenciar através da educação. Você que está ouvindo e assistindo e é apaixonado por pedagogia, gosta de estar com as crianças na escola bíblica, no cultinho, você não tem noção da semente que você está lançando. Ela é fundamental. A igreja, as crianças não é a igreja do futuro, do amanhã, é a igreja presente que está sendo gerada e crescendo com valores. Então, quando eu falo educação, não é só no quesito acadêmico, é em toda essa área. Fabrício, no Brasil hoje, existem muitas áreas que precisam de restauração, mas eu coloco a educação no top 3, porque um povo bem instruído, ele não vai jogar nem papel no chão, não vai jogar um papel no chão. Imagina, sem poeira na sua rua. A Copa do Mundo no Brasil mostrou isso. Todo jogo que tinha do Japão, acabava o jogo do Japão, os japoneses ficavam no estádio catando a sujeira que os porcos dos brasileiros tinham deixado. Sabe por quê, Júlio? A gente aprendeu o seguinte, eu jogo papel no chão para dar serviço pro gari. Então morre para dar serviço pro coveiro. É verdade. Então, essa questão é muito, mas muito importante. Então, quando eu falo que podemos exercer influência, é nisso, Fabrício. Você sabia que nós vivemos uma cultura de não dar bom dia? Às vezes eu estou correndo, eu gosto de correr, de andar de bicicleta, eu passo pela pessoa, falo bom dia, a pessoa até me olha estranho assim. Então, mínima coisa que a gente pode tentar exercer uma influência, de ser um bom cidadão, de ter uma boa educação. E, como eu estava falando, você que está na área da pedagogia, você não tem noção o quanto você pode instruir uma pessoa. Não estou falando que você deve fazer isso, estou falando que você deve falar sobre português, matemática, o objetivo é esse. Mas a sua conduta moral, sua postura vai falar muito mais. Então, se você for uma pessoa ética, uma pessoa centrada, você vai conquistar e cativar as pessoas. Esse nível de influência que nós devemos exercer na educação. Um outro monte, uma outra área que devemos exercer influência é no governo, Fabrício. Quando a gente fala de governo, a primeira coisa que vem na minha mente é direita, esquerda, é bancada evangélica, é corrupção, tudo isso vem na minha mente. Então, cara, a palavra o reino de Deus, reino, governo. Reino, tem tudo a ver com governo. Reino de Deus. Jesus falou, venha o teu reino. Foi isso que Jesus falou? Então vamos lá, a palavra reino. Ela tem um rei, tem súditos, tem regras, tem direitos e deveres. Então, vamos analisar o reino. A gente espiritualiza demais. É totalmente espiritual, mas não é só isso. Então, o reino de Deus, venha o teu reino. Pensa numa visão mais ampla sobre o que é reino de Deus. Estabelecer o reino de Deus. Bom, exemplo claro que eu vou dar para você. Primeiro, Deus manda, você obedece e acabou. É esse que é o reino. O rei manda e você baixa a cabeça. Sim. E esse rei é justo, esse que é o problema, né? Nego baixa a cabeça para nego que não é justo, porque faz favor. Agora, para esse rei que é justo, ninguém quer baixar a cabeça. É complicado, né? A gente não tem uma visão da eternidade, é por isso que a gente não dá tanto valor. Nossa visão é muito terrena. Mas então, imagina o seguinte, ó, você é convidado para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos.
Você está levando, você é embaixador, você é o representante daquela nação, você está levando todas as culturas. Se de repente precisar ter uma mediação, pô, tem um embaixador lá, tem alguém que representa aquela nação. Então é isso que você é, que eu sou. Quando a gente fala de governo, é isso. Mas no nosso governo, em Campinas, como a gente pode exercer influência? Primeiro, o primeiro passo, a gente tem, digamos assim, eu não quero entrar nessa questão política somente, porque é muito profunda, mas digamos assim, que a maioria dos governantes que estão lá hoje foi você e foi eu que colocou eles lá. Vamos nos colocar num todo, né? Foi a sociedade. É claro que tem aquela questão da política de coalizão, que você vota em um e puxa outros, que eu não concordo com isso, isso não tem nada a ver com o tema, mas digamos que a omissão de muitos faz com que o ímpio governe. E aí a gente fala que não tem jeito e tal. Que influência a gente está? A gente tem um direito de voto, coisa simples. A gente tem um direito de dever também, tá? Não é obrigatório, mas nós temos esse direito. É obrigatório. É obrigatório, exato. É uma democracia onde eu sou obrigado a votar. Então... É o único momento que a minha ação é ouvida pelo governo. Né? É o único momento que eu presto para o governo, na hora de votar. Depois, na hora de eu reivindicar, não dá. Que triste, né? Graças a Deus, hoje nós temos isso que nós estamos fazendo aqui hoje, tem alcance, Fabrício. Vai para lugares onde nós jamais imaginamos. E alguns políticos têm entendido isso, que as mídias, as redes sociais têm falado muito. Então, eles têm tomado um certo cuidado, né? Enfim. Então, pensa comigo. Nós somos cristãos. Nós temos algumas bandeiras. Família, Deus, cristianismo, não ao aborto. Não sei nem se eu posso falar essa palavra, que eu posso ser boicotado. Sabe? Nós temos algumas bandeiras. O mínimo que você deve fazer é quando você for exercer influência, tá? É pesquisar sobre a ideia política, ideológica do seu candidato. Talvez você, como está polarizado, rapidinho, Fabrício, como está polarizado, é um tema que pode gerar até discussão, mas com sabedoria, você pode exercer influência para uma pessoa, falar, cara, esse seu candidato, eu fiz isso muito, e muitas pessoas me ouviram, outros não, normal, mas, esse seu candidato é legal, mas olha a bandeira dele, ele apoia isso, que é totalmente contra a nossa ideia de um cristão. Então, nós podemos exercer influência na área do governo? Sim, Fabrício, podemos sim, pode falar. Mas aí entra naquilo que você falou, que para mim não é top 3, para mim é a base, que é a educação. Porque se a pessoa é educada, e a pessoa realmente, de forma, não moral agora, mas de forma intelectual, ela é instigada a esse tipo de pesquisa. Na minha época, ou na época de eleição, nós tínhamos aula de política na escola, durante aquele ano de eleição. E não era para falar para quem tinha que votar, era para ensinar como que funciona o governo. Para a gente depois decidir quem ia votar. Porém, naquela época não tinha internet, não tinha site com o ranking dos políticos que votou a favor da população ou contra, não tinha nada disso. Só que hoje, outra coisa, Júlio, o negócio é tão democrático que um candidato fala 20 minutos e o outro fala 30 segundos. Eu não concordo com esse tipo de coalizão. Tão democrático que o negócio é. Não era para ser o tempo igual para todo mundo? Não é legal essa coalizão. Não é legal, não concordo. A gente precisa de uma reforma política urgente. Senão a gente não vai conseguir furar essa bolha e a gente vai ser escravo sempre. Mas quem poderia criar essa reforma é o próprio político que não quer a reforma. Não. Entendeu? Se tivesse um setor fora, né, nós vamos fazer a reforma política e vocês, querendo ou não, são os nossos funcionários, porque a gente que paga para você estar aí, vocês vão ter que obedecer, mas não é assim que funciona. Não é. Entendeu? A lei eleitoral foi criada para beneficiá-los. Então, não gostaria
Nossa, esse assunto me incomoda muito, Também. me incomoda demais. Mas manda bala. Então, é muito complicado. Eu tenho esperança de que vai mudar, muita coisa já mudou. Hoje a gente fala em conservadorismo, né? Nós, como cristãos conservadores, nós hoje temos vozes. Então, eu não vou falar que eu não acredito. Eu acredito, sim, na mudança. Mas são gerações para acontecer uma mudança, até que ele venha, né? Ou a igreja acorde, né? Ou a igreja acorde, comece a orar por esses políticos, comece a apoiar do jeito que tem que apoiar, e aí talvez mude antes dessas gerações e gerações. Aí. Exato, E eu acredito que Deus ele tem esse propósito de restaurar, assim, faz bem para o povo de Deus viver uma boa economia, ter um país justo, uma boa educação, não ter juro abusivo, uma coisa simples que foi uma ação de tributo, cara. O governo federal, ele pediu para os governos estaduais isentarem tributos da gasolina, cara. Em menos de um mês abaixou R$2. Então é imposto, olha que absurdo. Então, o governo, de um modo geral, tá? Federal, estadual, eles podem ter ações para beneficiar o povo, mas o objetivo não é esse. Fabrício, tem método. O método é deixar uma lacuna entre eles e nós. E quando tiver uma pessoa que se levantar, não vai ter força, porque é muito difícil fazer uma emenda, é muito difícil um projeto de lei, é muito difícil, principalmente a emenda à Constituição, que mexe em tudo. Mas, enfim, nós... Não, mas essa é a Constituição que não pode ser mudada, porque em 88 foi mudado. Na verdade, sim, existe algumas cláusulas pétreas, mas não é que não pode ser mudada, não. Pode sim. Pétrea, esse negócio de pétrea é pra gente aqui que não tem conhecimento, não pode. Engraçado, né? Quando existe um impeachment, é um abuso contra a democracia. Agora o cara vai lá e faz um monte de porcaria, ninguém lembra da Constituição. Né? É um assalto à Constituição brasileira. Tá, e a Constituição brasileira que fala que todos têm que ter os mesmos direitos, que todos têm que ter educação, saúde e segurança. Isso é Constituição, e vocês não cumprem. É complicado. É bem complicado, Fabrício. Em relação a cumprir, o que acontece, Fabrício? O Senado, ele é investigado pelo Supremo, e o Supremo só pode ser investigado pelo Senado. Então, olha que conluio. Quem que está lá? Imagina, Fabrício, eu só posso ser investigado por você, você só pode investigar a mim. Aí você tem algo contra mim, mas eu tenho uma carta na manga aqui contra você. Então, que abuso, você entende? Então, não faz sentido. Mas, Fabrício, a conta gotas, passos de formiguinha, as coisas estão sendo mudadas. Por exemplo, você que está nos ouvindo, tia do Zap, as famosas tias do Zap, né? Você não tem noção de como a sua postura, a sua conduta pode influenciar uma pessoa pro bem, pode influenciar pro mal também. Estou falando com pessoas de boa índole, que querem ver o Brasil melhor. Então você pode, analisa o seu candidato, vê o que ele pensa, vê o histórico dele, vê as pautas dele, vê o que ele pensa sobre a igreja, sobre cristãos, sobre Jesus. É sério, você pode influenciar. Devamos e temos essa obrigação de influenciar. Vivemos um momento perigoso, polarizado. A polarização, no meu ponto de vista, é bom, não é ruim. O que não é bom? Não é bom as tretas, as brigas, mas essa ideia é bom. A gente fala que a polarização não é boa desse campo, nessa área. É bom, sim. O povo tem que gostar mais de política, porque tem a ver com você do que de futebol, que é o que está acontecendo. Mas, enfim, no governo, podemos exercer influências, sim. Ok? Um outro monte, uma outra área. Você ficou aí falando de política, agora você tem que correr para falar os outros. Bora. Um outro lugar, nossa, eu nem falei que eu gostaria de falar, quem sabe um dia. Quem sabe a terceira, mano? Arte e entretenimento. Você sabia que nós podemos... não tenho chamado para ser artista. Preste atenção. Arte e entretenimento. Ou uma música que você tocar, uma música que você compartilhar, uma arte, nós vemos nisso, né?
tipo, nas mídias sociais, um verso que você, um salmo que você compartilhar. Então, você pode influenciar nas artes, sim. Você deve influenciar. Ó, existe, sim, muitos artistas que não são dignos de ter benefícios e têm. Então, o desejo do meu coração, você que é artista, falando com o artista agora, você que é artista e tem um projeto, lute pelo seu projeto, faça desse seu projeto sua meta, o seu objetivo de vida. Deus, na sua criação, foi artístico. Ele é o autor da criação. Então, Deus, ele tem esse objetivo, sim. Podemos exercer influência na arte, sim. Esse é um sonho do coração de Deus. Fala aí, Fabricinho. E falando de arte, tem um livro que a minha esposa leu, eu acho que é Reconstruindo o Poder Criativo, uma coisa assim, tá? É de um cara que ele foi reconhecido como Sir pela Rainha Elizabeth, pelo que ele tem feito, e ele deixa bem claro no livro que o homem criativo é a criança que não morreu. Olha que legal essa frase. Todo ser humano nasce criativo. Criatividade não se aprende, ela desaprende. A criança vai para o prezinho e fica naquela coisa lúdica, né? De pintar, de correr, tal, brincar e fazer todas aquelas coisas criativas. Sai do prezinho e vai para o primeiro ano. Acabou. Agora é A mais B, B mais A, C mais E, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 3, 4. Acabou. Acabou a criatividade. E a criatividade, as pessoas falam, mas ser criativo para quê? Para criar uma peça de teatro? Não, ser criativo para resolver um conflito. Criativo para resolver um problema. Criativo para... na pandemia, quantas pessoas entenderam que eram criativas e conseguiram sobreviver? Se reinventaram. Então, eu acredito nessa criatividade. Então, você pode exercer influência, sim, na arte, no entretenimento. De repente, sei lá, você faz um evento com temáticas cristãs. Você pode, sim, exercer influência, sim. Um post que você faz no Insta, no Face, uma arte, escrito lá, o Senhor é o seu meu pastor, nada me faltará. A pessoa vai ler aquilo, vai ser impactada. A pessoa pode ser mudada para uma eternidade. Então, pensa nisso. Aí a pessoa fala, mas o trade do momento é o sertanejo. Por quê? Porque todo lugar tem evento sertanejo. Se todo lugar tivesse evento gospel, a trade talvez poderia ser o gospel. Teve uma trade lá atrás que era o forró. Todo lugar que você ia estava tocando Fala Mansa. Né? Se tivesse evento gospel também em todo momento, talvez o pessoal também estaria atrás do gospel, né? Mas tudo bem, vai. Questão da influência, né? Eles são artistas, questão da visão. Eles têm a máquina na mão também, né? A máquina que faz girar isso aí. Mas nós temos um Deus o dono da máquina que nos gerou com essa criatividade. Então, se prepare. Quero lançar palavras proféticas aqui, ó. Você que é artista, isso queima em seu coração, Deus vai te dar tanta criatividade para você criar como Deus criou, do nada. A partir do nada, Deus criou coisas espetaculares. Você vai criar coisas, artes, desenhos, poemas, e vai lançar. E as pessoas serão impactadas. Receba isso em nome de Jesus, porque Deus precisa disso. Um outro monte que temos que exercer influência é na religião. E sabe qual é a maior barreira? Nós estamos inseridos nesse mundo, Fabrício, mas sabe qual é a maior barreira que nós temos que deixar de ser? Religiosos. Parece um paradoxo, mas você está entendendo. Nós temos que exercer influência na religião e o primeiro passo é deixar de ser religioso. O religioso, naquilo que Jesus falava, ô fariseu, ô seu hipócrita, se possível, fale. A sua conduta, grite mais dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. Então, nós temos o maior manuscrito, nós temos a maior carta de amor para anunciar. Nós somos portador dessa verdade. Então, se nós fizermos a diferença e influenciar a sociedade com aquilo que nós temos de bom, cara, drogados, eu vi números sendo recuperados, prostitutas, famílias destruídas, adúlteros
sabe? Isso é influência. Agora, quando você impõe, a pessoa se torna religiosa. Quando você impõe uma religião, o evangelho, Jesus não era evangélico. Olha que engraçada essa frase, né? Forte isso, né? Mas é real. Quando a gente impõe o evangelho, o ser evangélico, né? Não o evangelho de Cristo, que são as boas novas, não é isso. Mas quando a gente impõe uma religião, a gente vira religioso. Isso não convence, isso é passageiro, é fútil, é raso. Deus não te chamou para isso. Então, a gente precisa exercer influência até dentro das igrejas. Cristãos precisam, com a sua, voltar à essência da adoração e influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Nós, com a essência, sabe? Uau, algo aí a gente vai influenciar a sociedade e recuperar as pessoas. Eu acredito nisso. E outro que eu falei em todos é a mídia. Nós podemos influenciar com a mídia. Fabrício, você está sendo um cara que está sendo usado para influenciar através da mídia. Temos muitos podcasts aí de cristãos, pastores com extrema inteligência, músicos, adoradores, estão influenciando através da mídia. Quantas vezes, Fabrício, você ouvindo uma canção, a pessoa nem sabe que você existe, mas a canção que Deus ministrou ao coração dela, que ela teve um momento com Deus, te sarou, te curou. Ou foi você que escreveu, né? Também. Então, assim, você entende? Então, a mídia é um lugar onde que a gente pode influenciar. Sabe por quê, Fabrício? Nós vivemos hoje uma era de desinformação. Vivemos hoje numa era de sofismas, como nunca. É uma palavra antiga, mas é como nunca. A famosa fake news, né? Então, uma imagem ou um fato sem o contexto vira uma verdade, são narrativas. Então, nós podemos influenciar com a maior de todas as narrativas, que é o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Para quê? Para reconciliação. Então, a maior ferramenta que o cristão tem hoje, uma das, no quesito estratégico, é a mídia. Então, Fabrício, você está cumprindo o seu propósito. Talvez seja até daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, talvez seja até o fim de sua vida, mas você está cumprindo um propósito. Então, você que está nos ouvindo, você pode cumprir um propósito de influenciar através das mídias. Aí você deve estar pensando assim, poxa, mas eu gosto de 2 ou 3 assuntos que você falou aí, como que eu posso influenciar? Vou te dar algumas características para você influenciar. Você pode ser protagonista em qualquer área. Vamos usar aqui governo. Deus pode te levantar como um governador, um vereador, talvez um futuro presidente, protagonista. Você pode ser conselheiro. Pega lá o seu Insta no Store, escreve lá, democracia, isso e aquilo, outro, que não sei o quê. A pessoa vai ler e fala, uau, você está aconselhando. Você pode aconselhar líderes das nações. Meu pastor é líder, o chamado dele específico é ser conselheiro. Olha que forte isso. Ele já conversou com o presidente da nação, com os governadores. O pai dele estava na época da Constituinte, em 1988. Então, ele tem uma veia política, mas ele falou, no meu caso, é influenciar através de... Eu sou conselheiro. Você pode ser investidor. Você pode investir num rapaz que é artista. Você pode investir numa pessoa que gosta da educação. Você pode ser investidor, mantenedor de grupos missionários que, através da arte, estão impactando o mundo. Você pode ser intercessor. Eu coloquei intercessor por último, mas não menos importante, porque a intercessão é a base. Então, vamos lá. Protagonismo, conselheiro, investidor e intercessor. Você pode influenciar, se mover nos montes da sociedade através disso. Então, vamos falar um pouquinho da intercessão. Vou deixar esses 3, vou falar da intercessão. A intercessão, todo mundo sabe, pode mover céus e terra. Você lá no seu íntimo, orando pela nação, orando pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, orando pelo líder da sua igreja, orando por aquele menino que tem uma paixão ministerial.
tão novo. Então, a intercessão, eu coloquei por último para dar uma ênfase, não questão de hierarquia e tal, mas como base, a intercessão. Você pode se mover nos montes da sociedade, sim, influenciar, sim, através da intercessão. E eu acredito que tudo começa na intercessão, tudo começa através da oração. Coisas são geradas através da intercessão. Fabrício, você orou? Você não é entrevistado, tá? Mas você orou para que esse canal existisse? Sim. O princípio de tudo foi a oração. Aí você orou, Deus falou contigo, você falou com Deus, e Deus foi te dando estratégias, ideias, e você está aqui hoje. Você que está nos vendo e assistindo, que gostaria de ver Campinas sarada, eu gostaria de ver Campinas sarada, que gostaria de ver o estado de São Paulo, o Brasil e as nações saradas, tudo começa na oração. Tudo começa na sua intercessão. E talvez você gostaria de aquele mover, porque é legal, aquele mover, sentir arrepiar. Mas sabe aquele momento que você fala com Deus no seu íntimo lá, só você e ele? Coisas podem ser geradas. Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Para finalizar, não acredito no dominionismo. Eu acredito na influência. Vós sois o sal, você dá sabor. Amém. Isso muda totalmente. Amém. Cara, e eu quero deixar um parêntese, vou deixar você fazer as considerações finais e a gente vai finalizar. De tudo que você falou, que não deixa de ser totalmente relevante, quem está nos ouvindo, mas eu não consigo entrar numa área de influência. Então, ore pedindo para que Deus, primeiro, influencie o seu povo com a presença dele, porque esse tipo de influência que a igreja quer fazer hoje, sem a influência de Deus, vira religião, como o Júlio falou, vira nepotismo, como você falou muitas vezes, né, que filho de pastor tem que ser pastor, e vira um balaio de gato, e muitas vezes é na influência do braço, não vai dar certo. Então, antes de nós, como servos desse reino, tentar influenciar, a gente precisa dar um passo atrás e deixar ser influenciado por Deus. Porque sem testemunho, sem caráter, sem temor a esse Deus que tem que reinar sobre nossas vidas, a gente pode estar em qualquer lugar e seremos influenciados ao invés de influenciar. Então, o Júlio trouxe muita coisa aqui, mas o cerne de tudo é: se você não é influenciado por Deus, fica quietinho na sua casa até ser, aí você vai. Tá? E, Júlio, eu vou agradecer de coração, cara, por tudo que você falou, e sei que se a gente fizesse uma entrevista aqui, para cada tópico, eu sei que você teria para entregar muita coisa para cada tópico, né? E eu deixei um tema livre para você, você preferiu falar 7 coisas dentro desse tempinho, o problema é seu, se vira. Aí, uma próxima vez, a gente pode fazer uma temática, você vai falar um tópico por dia, né? Aí você tem que entregar. Então, eu quero te agradecer de coração, tá? E quero que você faça as suas considerações finais e a gente parte para o encerramento. O que eu gostaria de falar para você é o seguinte: tudo isso que eu falei, ele é como se tivesse pintado um quadro lindo. Isso afeta um pouco a sua perspectiva do fim, porque você, brasileiro, é influenciado que no finais dos tempos as coisas iriam piorar e tal, mas eu quero te mostrar e te fazer entender o seguinte: o que é, na sua perspectiva do fim, que só vai piorar até que Jesus volta, qual que é a base de piorar? É ficar ruim mesmo? É crise financeira? É escassez? A sua perspectiva é isso? Até que Jesus volte? Então, eu quero te desafiar, abra o seu coração. O que eu falei afeta muito a perspectiva do fim. Eu acredito que é bíblico, tempos difíceis, mas nós, como igreja, vamos passar por esses tempos difíceis. Vou te dar um exemplo: cristão sendo morto na arena, comido por leões. Cara, isso é horrível, isso é terrível. Mas eu acredito que, por exemplo, Estevão, ele estava morrendo, mas ele viu Cristo de pé, à destra de Deus. Isso é ruim? Então a gente tem que mudar a nossa perspectiva do que é ruim.
Então, a minha visão do fim, escatologicamente, pode acontecer coisas ruins, mas isso vai me conduzir ao que é eterno. Então, não deixa isso que eu te falei, ou, tipo assim, para que eu vou exercer influência no governo, sendo que vai piorar, a Bíblia fala. Cara, é muito raso você pensar assim. Você pensar assim é muito pouco mesmo. Então, amplia aí seus horizontes, fala com Deus e pede para Ele, de uma maneira doce como Ele é, mostrar para você que a perspectiva dos fins dos tempos não é exatamente isso que nos anunciaram, que nos leva para um comodismo. Não, nós vamos ganhar o mundo. Todo mundo! Quem Deus quiser. Mas nosso desejo é ganhar o mundo. Júlio, muito obrigado por esse tempo, tá? Eu acredito que se tiver um debate, eu já sei quem eu posso convidar, e se tiver que trazer uma nova temática no sentido, ó, você vai falar sobre isso agora, se vira, a gente vai se falando, tá? Então, em nome do canal, mais uma vez, obrigado por você ter voltado, e pedindo mais uma vez que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que você consiga exalar essa vontade de ver esses montes restaurados. Você talvez seja o cara que vai ativar pessoas ao seu lado para entender esta influência. Né? A gente vê aí a questão dos morávios, começou com poucas pessoas, mas eles inundaram aquele território. Então é possível, mas tem que ser do jeito que estabeleceu as regras o rei. Como se vence batalhas hoje? Na oração, não é batendo na cara do outro. Então, para que isso aconteça, Júlio, continue em oração, para que realmente você se torne um ativador de pessoas a pensar nisso, tá bom? Que Deus abençoe sua família, seu trabalho, sua vida ministerial, e nós agradecemos em nome de Jesus pela sua participação, e vamos ficando por aqui, meu querido. Muito obrigado. Deus abençoe, tamo junto, Fabricinho. É nóis. Valeu.